Um cavalo fica paraplégico ao salvar uma menina de 5 anos de um acidente fatal. Quando os donos já haviam decidido sacrificar o animal sem esperança de cura, a pequena menina fez uma descoberta incrível que deixou todos em choque. O sol nascente banha com sua luz dourada os campos verdejantes da Fazenda Esperança, situada nos arredores de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A propriedade, com suas cercas de madeira desgastada pelo tempo, repousa tranquilamente à beira de uma estrada rural pouco movimentada. O aroma da grama recém-cortada mistura-se ao cheiro característico do estábulo, criando uma sinfonia olfativa que desperta os sentidos. A casa principal, uma construção colonial de 2 andares, pintada em tons suaves de amarelo e branco, ergue-se majestosa no centro da propriedade. Suas janelas de madeira, abertas para receber a brisa matinal, deixam escapar o burburinho da família que desperta para mais um dia. Ao lado da casa, um grande pomar exibe árvores carregadas de frutas típicas da região. Bergamotas, goiabas e jabuticabas pendem dos galhos, prometendo uma colheita farta. No campo adjacente, cavalos pastam calmamente, seus relinchos ocasionais quebrando o silêncio da manhã. Entre eles, destaca-se um imponente alazão, seu pelo brilhante refletindo a luz do sol como se fosse feito de cobre polido. Próximo ao estábulo, galinhas ciscam livremente, enquanto um galo empoleirado na cerca anuncia o início do dia com seu canto vigoroso. A estrada que margeia a fazenda serpenteia preguiçosamente pelo campo, seu asfalto cinzento contrastando com o verde exuberante da paisagem. Ao longe, o som distante de um trator indica que a rotina da vida rural já começou em alguma propriedade vizinha. Este cenário bucólico e sereno, tão característico do interior gaúcho, esconde a premonição de eventos que em breve transformarão para sempre a vida dos habitantes da Fazenda Esperança em uma história que mesclará tragédia, amor e uma incrível jornada de superação. No coração desta história encantadora está Luísa, uma menina de 5 anos, cujos olhos castanhos brilham com a inocência e curiosidade próprias da infância. Seus cabelos cacheados e escuros, sempre presos em Maria Chiquinhas desalinhadas, parecem ter vida própria enquanto ela corre pelos campos da fazenda. Luísa é conhecida por seu riso contagiante e sua habilidade de fazer amizade com todos os animais da propriedade, desde os pintinhos recém-nascidos até as vacas mais temperamentais. Ao lado de Luísa, como uma sombra protetora, está Trovão, o majestoso alazão que a acompanha desde o dia de seu nascimento. Com mais de 1,70 m de altura, pelagem cor de cobre e uma longa crina negra, Trovão é uma visão impressionante. Seus olhos grandes e expressivos parecem refletir uma sabedoria antiga, e seu comportamento gentil com Luísa revela um vínculo especial entre os dois. Ele relincha suavemente sempre que a menina se aproxima, abaixando a cabeça para receber seus abraços e carícias. Os pais de Luísa, Ana e Carlos, são o coração da Fazenda Esperança. Ana, uma mulher de 35 anos com traços delicados e mãos calejadas pelo trabalho, divide seu tempo entre cuidar da casa e ajudar na administração da fazenda. Seu sorriso caloroso e voz melodiosa são um conforto para todos ao seu redor. Carlos, 40 anos, é um homem alto e forte, curtido pelo sol. Com sua barba por fazer e olhos gentis, ele gerencia a fazenda com uma mistura de conhecimento tradicional e técnicas modernas. Completando o núcleo familiar está João, o irmão mais velho de Luísa, com 12 anos. Um garoto alto para sua idade, de cabelos escuros e revoltos, João é conhecido por sua natureza protetora e seu amor pelos animais. Ele sonha em se tornar veterinário um dia e frequentemente pode ser encontrado ajudando o pai nos cuidados com os animais da fazenda. Dona Zilda, a avó paterna de 68 anos, mora em uma casa menor ao lado da residência principal.
com seus cabelos grisalhos sempre presos em um coque, óculos de aro grosso e um avental florido, ela é a guardiã das receitas tradicionais da família e a contadora oficial de histórias para os netos. Seu jeito carinhoso e sua sabedoria adquirida ao longo dos anos fazem dela uma figura querida por todos na fazenda. Um personagem que logo se tornará crucial para a trama é o Dr. Ricardo, primo de Ana, que está prestes a chegar do exterior. Com 45 anos, ele é um renomado especialista em implantes e reabilitação humana, formado pela Universidade de São Paulo e com pós-doutorado na Alemanha. Seu cabelo grisalho precoce e óculos de armação fina lhe conferem um ar de intelectual, mas seu sorriso fácil e olhos brilhantes revelam uma personalidade calorosa e acessível. Juntos, esses personagens formam uma família unida, cujos laços de amor e companheirismo serão postos à prova diante dos eventos dramáticos que estão prestes a se desenrolar na pacata Fazenda Esperança. Era uma típica manhã de sábado, na Fazenda Esperança. O sol já ia alto no céu quando Luísa saiu para brincar, vestindo seu macacão jeans favorito e suas botinhas de cowboy em miniatura. Enquanto corria pelo quintal, perseguindo borboletas e rindo alegremente, ela avistou uma das galinhas caipiras favoritas de Dona Zilda escapando do galinheiro. Sem pensar duas vezes, Luísa partiu em perseguição à fugitiva emplumada, seus cachinhos balançando ao vento. "Volta aqui, pintadinha!" gritava ela, correndo atrás da galinha que cacarejava freneticamente. A perseguição levou-as cada vez mais perto da estrada que margeava a propriedade. Trovão, que pastava tranquilamente no campo próximo, ergueu a cabeça ao ouvir os gritos de Luísa. Seus olhos atentos logo captaram o perigo iminente. Um carro se aproximava em alta velocidade pela estrada, enquanto a menina, concentrada apenas na galinha, corria em direção ao asfalto. O coração de Trovão disparou ao ver Luísa se aproximando perigosamente da estrada. Em um instante, o cavalo lançou-se em uma corrida frenética, seus cascos ecoando pelo campo enquanto ele galopava em direção à menina. O vínculo entre os dois, forjado desde o nascimento de Luísa, manifestava-se agora em um ato de puro instinto protetor. Enquanto isso, na casa principal, Ana estava na cozinha preparando o almoço. Através da janela aberta, ela ouviu o relincho desesperado de Trovão. Seu coração gelou, um pressentimento sombrio tomando conta dela. Largando a faca de cortar legumes, Ana correu para fora, seus olhos varrendo o quintal em busca de Luísa. Carlos, que estava no celeiro, também ouviu o alvoroço. Saiu às pressas, justo a tempo de ver Trovão disparando em direção à estrada. Num lampejo de compreensão, ele gritou o nome de Luísa, seu rosto empalidecendo de medo. Dona Zilda saiu de sua casa ao ouvir a comoção. Seus olhos experientes rapidamente avaliaram a cena que se desenrolava. Com uma agilidade surpreendente para sua idade, ela se juntou à corrida em direção à estrada, murmurando uma prece silenciosa. Luísa, alheia ao perigo que se aproximava, continuava sua perseguição à galinha. Seus olhos brilhavam com a determinação infantil de capturar a fugitiva emplumada. Apenas quando ouviu o relincho estridente de Trovão, ela parou, virando-se para ver seu amigo equino galopando em sua direção. O motorista do carro, um homem de meia idade chamado Sérgio, estava distraído, cantarolando junto com o rádio. Ele não percebeu imediatamente a cena que se desenrolava à sua frente, seus olhos focados na estrada à frente. Trovão alcançou Luísa apenas alguns metros antes da estrada. Com uma gentileza surpreendente para um animal de seu porte, ele empurrou a menina para trás com seu focinho, afastando-a do perigo iminente. Luísa, confusa e assustada, caiu sentada na grama, seus olhos arregalados fixos em seu protetor equino. Nesse momento crítico, Sérgio finalmente avistou o cavalo na estrada. Com um grito de surpresa, ele pisou fundo no freio, mas era tarde demais. Os pneus cantaram no asfalto, enquanto o carro derrapava.
Carlos foi o primeiro a chegar à cena, seguido de perto por Ana, João e Dona Zilda. Encontraram Luísa chorando, assustada mas ilesa, enquanto Trovão jazia imóvel na beira da estrada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelos soluços de Luísa e o som distante de uma sirene de ambulância. Naquele momento, cada membro da família Oliveira sentiu o peso da tragédia e o poder do amor que os unia, não apenas entre si, mas também com o nobre animal que acabara de sacrificar tudo para salvar um de seus membros mais preciosos. As horas que se seguiram ao acidente foram um turbilhão de emoções e atividades frenéticas na Fazenda Esperança. Enquanto a ambulância levava Sérgio, o motorista, para o hospital com ferimentos leves, a família Oliveira enfrentava uma situação muito mais complexa e angustiante com o Trovão. O veterinário local, Dr. Marcelo, chegou rapidamente após ser chamado. Seu rosto grave, ao examinar Trovão, não deixava dúvidas sobre a gravidade da situação. A coluna dele está seriamente comprometida, explicou ele a Carlos e Ana, que ouviam com os corações apertados. Ele está paralisado da cintura para baixo. Nunca vi nada assim em um cavalo que sobreviveu a um impacto. A notícia caiu como uma bomba sobre a família. Luísa, ainda em choque, agarrava-se às pernas da mãe, seus olhos inchados de tanto chorar fixos em seu amigo equino caído. João, tentando ser forte, mas com lágrimas nos olhos, perguntou: "Mas ele vai ficar bom, não vai, doutor?" Dr. Marcelo hesitou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. A situação é muito delicada. Normalmente, em casos assim, a eutanásia é considerada a opção mais humana. Sua voz era suave, mas as palavras caíram como pedras sobre a família. Ana abraçou a filha, tentando confortá-la, enquanto Carlos discutia as opções com o veterinário. A possibilidade de manter Trovão vivo, mas em estado de paralisia, parecia cruel e impraticável. No entanto, a ideia de sacrificá-lo era igualmente dolorosa. A menção do primo médico trouxe um lampejo de esperança. Embora Ricardo fosse especialista em medicina humana, sua experiência poderia oferecer uma perspectiva diferente. A notícia do acidente se espalhou rapidamente pela comunidade rural. Vizinhos e amigos começaram a aparecer na Fazenda Esperança, oferecendo ajuda e apoio. Entretanto, junto com a solidariedade, vieram também olhares de pena e sussurros de que manter Trovão vivo era uma crueldade desnecessária. Essa pressão externa começou a pesar sobre a família. Carlos, em particular, sentia-se dividido entre o amor por Trovão e a responsabilidade de tomar uma decisão racional. À noite, sozinho no estábulo com o cavalo ferido, ele desabafava: "Meu velho amigo, o que devo fazer? Como posso agradecer por salvar minha filha e ao mesmo tempo considerar?" Ele não conseguia completar a frase, sua voz embargada pela emoção. Ana enfrentava seus próprios desafios, tentando manter a família unida e funcionando em meio à crise. Ela se desdobrava entre cuidar de Luísa, que estava traumatizada e se recusava a se afastar de Trovão, coordenar as tarefas da fazenda que não podiam parar e oferecer apoio emocional a todos. João, por sua vez, mergulhou em livros e na internet, pesquisando freneticamente sobre lesões em cavalos e possíveis tratamentos. Sua determinação era admirável, mas também preocupante, pois ele mal dormia ou comia, obcecado em encontrar uma solução. Dona Zilda tornou-se o pilar emocional da família. Com sua calma e fé inabalável, ela mantinha a esperança viva, lembrando a todos sobre o amor e lealdade que Trovão sempre demonstrou. Se ele lutou tanto por nós, como podemos desistir dele tão facilmente? Ela argumentava. O desafio financeiro também se apresentou rapidamente. Os custos com o tratamento veterinário, medicamentos e equipamentos especiais para cuidar de Trovão eram astronômicos. Carlos e Ana tiveram conversas tensas sobre o orçamento familiar,
e a possibilidade de ter que vender parte das terras para cobrir as despesas. Enquanto isso, Luísa enfrentava sua própria batalha interna. O sentimento de culpa por ter sido a causa indireta do acidente a consumia. Ela passava horas ao lado de Trovão, cantando baixinho para ele e prometendo que tudo ficaria bem, como se suas palavras pudessem de alguma forma curar seu amigo. A chegada de Ricardo era aguardada com uma mistura de esperança e apreensão. A família sabia que ele poderia ser sua última chance de encontrar uma solução, mas também temiam que ele apenas confirmasse o que todos temiam ouvir, que não havia esperança para Trovão. A chegada do Dr. Ricardo à Fazenda Esperança foi marcada por uma mistura de expectativa e tensão. Assim que ele desceu do carro, foi recebido por uma Luísa de olhos inchados, que o abraçou com força, implorando: "Tio Ricardo, você precisa salvar o Trovão." Durante o jantar, a família relatou os eventos dos últimos dias. Ricardo ouviu atentamente, seu rosto se tornando mais sério a cada detalhe. Quando terminaram, ele falou com cautela: "Entendam, minha especialidade é medicina humana. Não sou veterinário." Um silêncio caiu sobre a mesa. Ricardo olhou para a sobrinha, uma faísca de interesse acendendo em seus olhos. "Sabe, Luísa," ele começou lentamente, "às vezes, as melhores ideias vêm das perguntas mais simples." Após um longo exame, Ricardo se virou para a família, que aguardava ansiosamente. "A situação é complexa," ele começou, "mas não necessariamente sem esperança. A pergunta da Luísa me fez pensar, e se pudéssemos adaptar algumas das técnicas que usamos em humanos para o Trovão?" Ricardo balançou a cabeça. "Não exatamente. Seria experimental, arriscado e extremamente desafiador, mas não impossível." A partir desse momento, uma série de ações rápidas se desenrolou. Ricardo fez várias ligações para colegas especialistas em diferentes áreas da medicina. João, com seu interesse em tecnologia, ajudou a pesquisar e contatar fabricantes de equipamentos médicos que poderiam ser adaptados para uso animal. Ana assumiu a tarefa de reorganizar a fazenda para acomodar o que seria um longo processo de tratamento e reabilitação. Ela transformou parte do celeiro em uma clínica improvisada, com a ajuda de vizinhos e amigos que se ofereceram para ajudar. Dona Zilda, com sua vasta rede de contatos na comunidade, mobilizou um grupo de apoio, organizou uma rifa beneficente e um leilão de bolos para ajudar a cobrir os custos do tratamento. A notícia do esforço inovador para salvar Trovão começou a se espalhar além da comunidade local. Jornalistas de Porto Alegre demonstraram interesse na história, vendo nela um potencial de inspiração e inovação médica. Semanas se passaram desde o início do tratamento experimental de Trovão. A Fazenda Esperança havia se transformado em um centro de inovação médica improvisado, com equipamentos sofisticados, dividindo espaço com fardos de feno e tratores. A rotina da família Oliveira girava agora em torno dos cuidados com Trovão e da implementação do ambicioso plano de Ricardo. O dia da cirurgia crucial finalmente chegou. Era uma manhã fria de inverno gaúcho, com uma fina camada de geada cobrindo os campos. A tensão era palpável no ar, enquanto uma equipe de especialistas, liderada por Ricardo e Dr. Marcelo, se preparava para a operação que poderia mudar tudo. Luísa, vestida com um moletom rosa desbotado, seu uniforme da sorte, como ela chamava, estava sentada no banco do lado de fora do celeiro, transformado em sala de cirurgia. Suas pequenas mãos seguravam firmemente um desenho que ela havia feito de Trovão, galopando livremente pelos campos. João, ao seu lado, tentava distraí-la com histórias de cavalos famosos, mas seus próprios olhos traíam sua preocupação. Ana e Carlos, de mãos dadas, observavam a movimentação dos médicos e enfermeiros. Seus rostos mostravam o desgaste das últimas semanas. Noites mal dormidas, preocupações financeiras e o peso da esperança misturado com o medo do fracasso.
Dona Zilda, sempre forte, liderava um grupo de vizinhos em uma vigília de orações do lado de fora da fazenda. Dentro do celeiro, Ricardo e sua equipe se preparavam para o procedimento mais desafiador de suas carreiras. O plano era adaptar uma técnica de regeneração neural combinada com um exoesqueleto personalizado para restaurar parte da mobilidade de Trovão. Era uma abordagem nunca antes tentada em um animal daquele porte. "Estamos prontos para começar", anunciou Ricardo, sua voz firme mascarando a ansiedade que sentia. Dr. Marcelo assentiu, dando início à anestesia. O monitor cardíaco de Trovão emitia um bip constante, ecoando pela sala improvisada. À medida que a cirurgia avançava, complicações inesperadas começaram a surgir. O tecido cicatricial era mais extenso do que o previsto, dificultando o acesso às áreas-chave da coluna de Trovão. Ricardo, com gotas de suor escorrendo por baixo da máscara cirúrgica, teve que tomar decisões rápidas, adaptando o plano original em tempo real. Fora do celeiro, a família aguardava em um silêncio tenso, quebrado apenas pelos ocasionais relinchos distantes dos outros cavalos da fazenda, como se eles também sentissem a gravidade do momento. "Pressão caindo!" gritou um dos assistentes. Ricardo e Dr. Marcelo trocaram olhares preocupados. Estavam no ponto crítico da cirurgia, onde voltar atrás poderia ser tão perigoso quanto prosseguir. Do lado de fora, a família percebeu a movimentação frenética. Carlos, não aguentando mais a espera, aproximou-se da porta do celeiro. Foi quando ouviu o som que gelou seu sangue. O longo e contínuo apito de um monitor cardíaco indicando parada cardíaca. Dentro da sala, Ricardo comandava os esforços de ressuscitação com uma calma forçada. Carregar para 360, afastem. Choque! Ele ordenava enquanto a equipe trabalhava freneticamente para trazer Trovão de volta. Foi nesse momento crítico que Luísa, em um impulso, escapou dos braços da avó e correu para dentro do celeiro, ignorando os gritos de seus pais. Ela se aproximou da mesa de cirurgia, lágrimas escorrendo por seu rosto. A cena congelou todos na sala. Ricardo, prestes a declarar o tempo de óbito, hesitou. Foi então que, como se respondendo ao apelo desesperado de Luísa, o monitor cardíaco emitiu um bip fraco, seguido de outro e mais outro. Luísa foi gentilmente retirada da sala por seu pai, mas seu breve momento com Trovão havia mudado algo fundamental. A equipe médica, inspirada pelo amor puro e pela coragem da menina, encontrou forças renovadas para levar a cirurgia até o fim. As horas que se seguiram à dramática ressuscitação de Trovão foram de intensa atividade e ansiedade. Ricardo e sua equipe trabalharam incansavelmente para concluir o procedimento, agora com um senso renovado de propósito. Finalmente, após quase 14 horas de cirurgia, Ricardo emergiu do celeiro, exausto, mas com um brilho nos olhos. A família Oliveira, junto com Dona Zilda e os vizinhos que haviam permanecido em vigília, reuniu-se ao redor dele, ansiosos por notícias. Ricardo tirou a máscara cirúrgica, revelando um sorriso cansado, mas satisfeito. Luísa olhou para o tio confusa. Ricardo se ajoelhou para ficar na altura dela e explicou. "Quando você entrou na sala e falou com Trovão, algo extraordinário aconteceu. Seu coração voltou a bater em um momento em que, medicamente, ele já estava, bem, perdido." A revelação causou uma onda de emoção entre os presentes. Ana abraçou Luísa, lágrimas de alegria e alívio escorrendo por seu rosto. Carlos, normalmente reservado, não conseguiu conter a emoção, sua voz embargada ao dizer: "Minha filha, você salvou o Trovão assim como ele salvou você." João, fascinado pela explicação médica, começou a bombardear Ricardo e Dr. Marcelo com perguntas sobre como o vínculo emocional poderia afetar a fisiologia. Sua curiosidade científica, misturada com o amor pelo cavalo, mostrava claramente o caminho que ele seguiria no futuro.
A notícia do sucesso da cirurgia e da extraordinária recuperação de Trovão se espalhou rapidamente. Nos dias que se seguiram, a Fazenda Esperança tornou-se o centro das atenções, não apenas da comunidade local, mas também da mídia nacional. Jornalistas de todo o Brasil chegavam para cobrir a história do milagre equino e do incrível vínculo entre uma menina e seu cavalo. O que começou como um esforço para salvar um animal amado da família, transformou-se em uma descoberta científica revolucionária. Ricardo, em parceria com o Dr. Marcelo, começou a escrever um artigo detalhando o procedimento inovador e os efeitos surpreendentes do vínculo emocional na recuperação. Universidades e centros de pesquisa de todo o país começaram a entrar em contato, interessados em estudar o caso e explorar as possibilidades de aplicar técnicas similares em outros animais. A Fazenda Esperança estava prestes a se tornar um centro de referência em medicina veterinária inovadora. Para a família Oliveira, essa reviravolta trouxe não apenas alívio emocional, mas também uma solução para seus problemas financeiros. Propostas de patrocínio e financiamento para pesquisas começaram a chegar, garantindo que pudessem manter a fazenda e continuar o tratamento de Trovão sem preocupações. Luísa, agora vista como uma pequena heroína, enfrentava sua própria transformação. Sua conexão com Trovão havia inspirado muitas pessoas e ela começou a receber cartas de crianças de todo o país contando suas próprias histórias de amor por animais. No entanto, a revelação mais profunda veio de Dona Zilda. Numa noite, enquanto a família estava reunida, ela compartilhou uma história que havia guardado por anos. Sabia que o avô de vocês uma vez teve uma experiência parecida? Ela começou, capturando a atenção de todos. Ele sempre dizia que nossa família tinha um dom especial para se conectar com os animais. Agora, vendo o que Luísa fez, acredito que ele estava certo. Nas semanas que se seguiram à cirurgia, a Fazenda Esperança se tornou palco de uma notável jornada de recuperação. Trovão, agora equipado com um inovador exoesqueleto adaptado para equinos, começou seu processo de reabilitação sob os olhares atentos de Ricardo, Dr. Marcelo e, é claro, sua fiel companheira Luísa. Os primeiros dias foram desafiadores. Trovão, ainda fraco da cirurgia, lutava para se adaptar ao novo equipamento. Havia momentos de frustração, onde o cavalo relutava em se mover, relinchando de desconforto. Nesses momentos, era Luísa quem se aproximava, sussurrando palavras de encorajamento em seu ouvido. Gradualmente, dia após dia, Trovão começou a mostrar sinais de progresso. Primeiro, foram pequenos movimentos das patas traseiras. Depois, com o apoio do exoesqueleto, ele conseguiu se manter em pé por períodos cada vez mais longos. A família Oliveira se revezava nos cuidados, cada um desempenhando um papel crucial. Carlos adaptava o estábulo e os campos para facilitar a movimentação de Trovão. Ana coordenava as visitas dos especialistas e jornalistas, garantindo que o ambiente permanecesse tranquilo para a recuperação. João, inspirado pela experiência, passava horas estudando anatomia equina e princípios de engenharia biomédica, sonhando em um dia criar equipamentos ainda melhores para ajudar animais. O momento mais emocionante da recuperação ocorreu em uma manhã ensolarada, cerca de 2 meses após a cirurgia. A família estava reunida no pasto, observando mais uma sessão de fisioterapia de Trovão, quando algo extraordinário aconteceu. Com Luísa ao seu lado, encorajando-o gentilmente, Trovão deu seus primeiros passos sem assistência humana direta. Foi um momento de pura magia. Lágrimas de alegria escorriam pelo rosto de todos os presentes, enquanto Trovão, ainda um pouco instável, mas determinado, caminhava lentamente pelo campo. Luísa, incapaz de conter sua emoção, correu ao lado dele rindo e chorando ao mesmo tempo. Carlos e Ana se abraçaram emocionados, enquanto João pulava de alegria.
Dona Zilda, com um sorriso sereno, murmurava uma oração de agradecimento. Ricardo e Dr. Marcelo trocaram olhares de satisfação e espanto, conscientes de que estavam testemunhando algo verdadeiramente revolucionário na medicina veterinária. À medida que Trovão ganhava confiança, seus passos se tornavam mais firmes. Ele relinchou alto, como se estivesse anunciando sua vitória para o mundo. Os outros cavalos da fazenda responderam, criando uma sinfonia de celebração que ecoou pelos campos. Este momento não marcava apenas o sucesso da recuperação de Trovão, mas também simbolizava o triunfo do amor, da perseverança e da inovação sobre adversidades aparentemente insuperáveis. Era o início de um novo capítulo, não só para Trovão e a família Oliveira, mas para toda a comunidade e potencialmente para o campo da medicina veterinária. O sucesso da recuperação de Trovão teve um profundo impacto emocional, não apenas na família Oliveira, mas em toda a comunidade e além. A história de superação e do vínculo especial entre Luísa e Trovão tocou corações em todo o Brasil, inspirando esperança e reacendendo a fé no poder do amor e da determinação. Para Luísa, a experiência foi transformadora. A menina tímida, que antes brincava sozinha com seus animais, agora se tornara um símbolo de coragem e compaixão. Ela começou a receber cartas de crianças de todo o país, contando suas próprias histórias de amor por animais e pedindo conselhos sobre como cuidar melhor de seus pets. Com a ajuda da mãe, Luísa respondia a cada carta, sentindo-se feliz por poder inspirar outros a serem mais gentis com os animais. Carlos, sempre o pilar forte da família, permitiu-se finalmente expressar toda a emoção contida durante os meses de luta. Numa noite, sentado na varanda com Ana, ele desabafou. Sabe, por um momento achei que iríamos perder tudo. A fazenda, Trovão, nossa paz. Mas agora vejo que ganhamos muito mais do que poderíamos imaginar. Ana, por sua vez, encontrou uma nova vocação. Inspirada pela jornada de Trovão, ela começou a organizar eventos na fazenda para crianças com necessidades especiais, permitindo que elas interagissem com os animais como parte de sua terapia. Ver o sorriso no rosto dessas crianças ao acariciar Trovão trouxe uma nova dimensão de alegria e propósito à sua vida. João, inspirado pela experiência, descobriu sua vocação. O jovem que antes sonhava vagamente em ser veterinário, agora estava determinado a se tornar um pioneiro em bioengenharia veterinária. Ele passava horas conversando com Ricardo e Dr. Marcelo, absorvendo conhecimentos e já imaginando futuros avanços que poderia criar para ajudar outros animais. Dona Zilda, sempre a guardiã das tradições familiares, encontrou uma nova energia em sua missão de preservar e compartilhar as histórias da família. Ela começou a escrever um livro narrando não apenas a jornada de Trovão, mas também as antigas lendas sobre a conexão especial dos Oliveira com os animais. Suas tardes de contação de histórias na varanda se tornaram um evento querido na comunidade, atraindo vizinhos e visitantes ansiosos para ouvir suas palavras de sabedoria. O impacto se estendeu muito além da família. A Fazenda Esperança se tornou um símbolo de inovação e compaixão. Estudantes de veterinária e medicina de todo o país visitavam para aprender sobre o procedimento revolucionário e observar a recuperação de Trovão. A história inspirou doações para pesquisas em saúde animal e conscientizou sobre a importância do tratamento ético dos animais. Para Trovão, cada dia trazia novas conquistas. Embora nunca pudesse voltar a galopar como antes, ele encontrou uma nova missão como terapeuta para crianças e adultos com deficiências. Seu olhar gentil e passos cuidadosos traziam conforto e confiança a todos que o encontravam, reforçando o poder curativo da conexão entre humanos e animais. A jornada de Trovão não apenas salvou sua vida, mas também transformou e enriqueceu as vidas de todos ao seu redor, criando ondas de esperança e compaixão
que se estendiam muito além dos limites da Fazenda Esperança. Um ano após o acidente, a Fazenda Esperança estava irreconhecível, transformada em um centro de referência em terapia e reabilitação animal. O que antes era uma simples propriedade rural, agora abrigava um moderno centro de pesquisa veterinária, campos adaptados para a terapia equina e um fluxo constante de visitantes inspirados pela história de Trovão. Em uma tarde ensolarada de primavera, a família Oliveira reuniu-se no pasto principal para uma celebração especial. Trovão, agora movendo-se com confiança em seu exoesqueleto aprimorado, pastava tranquilamente ao lado de Luísa. A menina, agora com 11 anos, havia crescido em estatura e em sabedoria, sua conexão com os animais mais forte do que nunca. Carlos, com lágrimas nos olhos, ergueu um brinde. A Trovão, que nos ensinou o verdadeiro significado de coragem e amor incondicional. E a nossa família, que provou que juntos podemos superar qualquer desafio. João, agora prestes a iniciar seus estudos universitários em bioengenharia, sorriu orgulhoso ao ver seu primeiro protótipo de prótese animal sendo testado em um cachorro resgatado. À medida que o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, a Fazenda Esperança brilhava como um farol de esperança e possibilidades, um testemunho vivo do poder transformador do amor entre humanos e animais. A jornada de Trovão e da família Oliveira transformou não apenas suas vidas, mas toda uma comunidade. O que começou como uma tragédia se tornou um triunfo do espírito humano e animal. A Fazenda Esperança, outrora uma simples propriedade rural, agora era um símbolo de inovação, compaixão e perseverança. O milagre de Trovão inspirou avanços científicos na medicina veterinária, com o tratamento pioneiro desenvolvido por Ricardo e Dr. Marcelo sendo estudado e replicado em todo o mundo. A conexão especial entre Luísa e Trovão lembrou a todos o poder do vínculo entre humanos e animais. Carlos e Ana viram sua fazenda se transformar em um centro de cura e esperança, não apenas para animais, mas também para pessoas. João estava pronto para seguir os passos do tio, determinado a continuar inovando no campo da medicina veterinária. E Dona Zilda, com suas histórias, assegurava que as lições aprendidas seriam passadas para as gerações futuras. A recuperação de Trovão provou que com amor, determinação e um pouco de magia, até os desafios mais impossíveis podem ser superados. A Fazenda Esperança se tornou um testemunho vivo de que o amor pode, de fato, mover montanhas, ou, neste caso, fazer um cavalo andar novamente. 5 anos depois, a Fazenda Esperança continua a crescer e inspirar. Luísa, agora uma adolescente, lidera programas de terapia assistida por animais. Trovão, embora mais velho, ainda caminha orgulhosamente pelos campos, um símbolo vivo de resiliência. A história deles continua a atrair visitantes de todo o mundo, lembrando a todos que a esperança e o amor são as forças mais poderosas do universo. E você, que acabou de conhecer esta história inspiradora, o que fará com ela? Lembre-se, cada animal tem uma história para contar, cada ser vivo merece uma chance. Que tal visitar um abrigo local, doar para pesquisas em saúde animal ou simplesmente dar um abraço extra no seu pet hoje? Juntos, podemos criar mais histórias de esperança e amor, um coração de cada vez.